da doutrina dos Espíritos do Senhor. O ambiente, ao observarmos com simples olhar físico, parece pouco, mas a casa está lotada, a casa está cheia, muitos com muita alegria no olhar, outros tristonhos, angustiados. Sejam bem-vindos, meus irmãos. O consolo aqui se fará para todos, mediante a fala de nossa irmã, que falará de um assunto um tanto ainda estranho para a maioria, mas que trará esclarecimentos e, consequentemente, consolos. Vamos falar com Jesus? Vamos entrar em comunhão com o Divino Mestre, Ele que adentra de braços abertos este ambiente, na mente e no coração de cada um de nós. Ele tem tempo para você, Ele tem tempo para nós. Nos deixemos envolver no seu abraço e dizer: Senhor Jesus, querido amigo, que bom que estás aqui. Que bom, Senhor, que nos envolve em teu abraço generoso e seguro. Que bom que cada irmão encarnado e desencarnado aqui presente se encontra agora sob o teu amparo. Gratidão, Senhor. Em especial, a tua mão esteja sobre a nossa irmã Rosimeire, a nossa Rose, a fim de que ela, inspirada por ti, transmita o que ela estudou de uma forma tão segura e ao mesmo tempo simples e objetiva, para que nós, Senhor, também com as mentes aclaradas, possamos sair daqui com o entendimento, mas também com a responsabilidade de que a quem muito foi dado, muito será pedido. Seja feito, portanto, a tua vontade, divino amigo, pois ela é o que há de melhor. Sob o teu comando, a equipe espiritual desta casa dar por iniciado os trabalhos da manhã de hoje. Que assim seja. E com o tema Estranha Moral, abandonar pai, mãe e filhos, eu convido aqui à frente a nossa irmã Rose. Você vai me sinalizando a questão do tempo, tá? Bom dia, sejam todos bem-vindos. Então, ouvindo aqui a música que o Lorenzo cantou em preparação para a nossa prece, nós colocamos então esse tema, essa fala de hoje, sob esse olhar, né? Que a mensagem de hoje possa estar nos nossos corações plantando a semente, né? Porque a música dizia, né? A mensagem deixa, né? Essa paz, essa luz, que a semente seja plantada para que a gente possa, de fato, e a cada evangelho que a gente estuda, aprendendo um pouquinho mais, e semear, 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 né? Como Jesus fez, para que a gente possa colher esses frutos em algum momento, nessa vida ou na vida futura, né? E também eu quero lembrar aqui hoje que ontem nós vivemos um momento marcante no meu estudo, na preparação para estar aqui hoje. Quando reunidos ontem no nosso centro espírita, na nossa sede, nós fomos convidados pela nossa Janice a cantar a alegria cristã, que é algo que nós fazíamos aqui, nesse espaço, todos os domingos, na campanha Alta de Souza.
Então nós nos dávamos as mãos em círculo, reunidos neste espaço, e cantávamos ombro a ombro, né? Lado a lado, que nós somos irmãos e que nós nos damos as mãos para este trabalho. E na oportunidade da campanha, tinha um grupo que ficava aqui, mais ou menos nesse espaço aqui, nesse cantinho, fazendo o evangelho, enquanto a equipe que saía para fazer as visitas, né, a campanha, a arrecadação ou a distribuição da cartinha, fazia então o evangelho, mentalizando daqui todo o trabalho que era realizado. E eu me lembro que eu participei muito desses momentos assim que eu fui chegando na casa, me incluindo nos trabalhos da casa, e eu ficava na equipe do evangelho, né? Lembro de algumas pessoas que foram muito importantes nesse processo, que foi a doutora Evilásio, Eliana, a própria Mariazinha. E nós, então, fazíamos aqui o evangelho de uma forma simples, objetiva. Nós líamos o evangelho ao acaso e discutíamos sobre o nosso entendimento naquele momento. E aí, hoje, nós vamos trabalhar dessa forma, embora, claro, a gente tenha preparado, estudado, né, feito bastante pesquisas para que a gente possa trazer aqui alguns esclarecimentos. Então, nós vamos fazer assim uma fala baseada no nosso evangelho, que é o nosso objetivo, né, desse domingo em família. E aí o tema que hoje nos foi apresentado, da estranha moral, que está no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o item é abandonar pai, mãe e filhos. E aí eu vou ler só aqui 2 itens iniciais para a gente começar então a nossa fala. O item 4 é uma passagem de Mateus, do capítulo 19, versículo 29 da nossa Bíblia, que diz assim: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Então, Mateus escreveu o que Jesus disse naquela época. E o item 5 fala o seguinte: então disse-lhe Pedro, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Falaram para Jesus. E Jesus observou a fala de Pedro, dizendo assim, isso está registrado em Lucas, capítulo 18, versículos de 28 a 30. Digo-vos em verdade que ninguém deixará, pelo reino de Deus, sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher e seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Então, o título desse capítulo é Estranha Moral. Por quê? Porque quando nós lemos pela primeira vez o que Lucas e o que Mateus traz aqui para nós, parece estranho. Como assim? Né?
assim Jesus dizer para a gente abandonar nosso pai, mãe, irmãos, filhos, né? Para segui-lo? Se lá, né, ele mesmo honrou os 10 mandamentos escritos pelo nosso profeta, que nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe. Nosso quarto testamento, né? Sim. Eu sou muito questionadora comigo, né, nas minhas conversações. E uma certa feita eu indagando realmente sobre essa estranha moral, porque a gente tem todo um histórico de família, né, para ser analisado. E veio para mim assim com tanta segurança que isso me consola e eu vou compartilhar. Não é abandonar, é desapegar. E a gente pode amar à distância, com o mesmo, né? Agora, se você tem uma missão ou uma tarefa longe, aí você tem que aprender a desapegar. Exatamente. Então, é sobre isso que nós vamos discorrer na nossa fala. Então, agora nós vamos assim entrar na nossa explicativa, né, do nosso querido Kardec, nas instruções que ele nos traz a respeito dessas falas que nos parecem estranhas às vezes, né? Então, sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidentemente esse. Então, qual era o pensamento de Jesus quando ele fala dessa questão de abandonar pai, mãe e filhos? Que os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Então, lá no Evangelho, Jesus fala aos discípulos, né? Que quem fizer isso, quem abandonar, vai receber em cêntuplo. E aí Kardec vem explicar para a gente que a gente deve focar nesse pensamento para a gente entender o que o Evangelho traz, o que Jesus queria dizer para nós. E entender que naquela época Jesus falava seguindo a linguagem que era utilizada. Então era uma linguagem hebraica, né? E para a gente às vezes pode parecer estranho, mas ele vai traduzindo esse pensamento para nós, né? Então, os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Então, o próprio Kardec já nos alerta que seria abandonar pai, mãe e filho, seria a negação do que a própria doutrina nos ensina. Mas aí a gente pode trazer aqui alguns exemplos para que a gente possa ir compreendendo melhor esse texto. E aí, quando a gente vai navegar sobre as obras, a gente fica até assim, meu Deus, né? O que a gente escolhe? Mas nessa obra, a Boa Nova, no capítulo 8 dessa obra, Jesus é um diálogo entre Jesus e Bartolomeu, o discípulo Bartolomeu. E Bartolomeu era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Mas Bartolomeu era um discípulo muito triste quando ele começou a seguir Jesus, a estar com Jesus. Ele trazia muita tristeza em seu coração. Por quê? Porque ele trazia muitos questionamentos, principalmente em relação à sua família. Porque ele era questionado pela própria família, que ele estava louco por estar abandonando a família para seguir Jesus. Ele tinha perdido recentemente, ele tinha
tido o desencarne da mãe, quando ele foi seguir Jesus. E aí a família o criticava muito por isso. E ele também trazia em si essa tristeza. Depois vocês leiam o capítulo todo da obra, que vai ficar mais claro. Porque ele acreditava que o mundo era muito injusto. Ele sempre trazia isso nas rodas de conversa. Que o mal ainda era mais forte do que o bem. E aí, se nós trouxermos os sentimentos de Bartolomeu para a nossa atualidade, mudou muita coisa? Ou a gente ainda se questiona no nosso meio familiar, no nosso âmbito de sociedade, de que ainda existe mais maldade no mundo do que bondade? A gente percebe que muitas pessoas ainda estão tristes porque não encontram a compreensão da família. Muitos filhos se revoltam, saem de casa ou tentam a ideação suicida, com ideações suicidas e tantas outras coisas. Essa tristeza, essa infelicidade interior, ela ainda é muito presente. Mas aí, por que eu quero trazer esse texto? Porque um dia Jesus se aproximou de Bartolomeu e conversou com Bartolomeu sobre essa tristeza dele. E aí ele revelou para Jesus, naquele diálogo, que a única esperança que ele tinha na vida, naquele momento, era quando ele ouvia Jesus dizer assim: que o meu reino não é deste mundo. Que em todas as falas, em todos os ensinamentos de Jesus, Jesus usava essa frase: o meu reino não é deste mundo. Então, ele falava para Jesus que era a esperança dele, porque ele ficava à espera deste mundo. Quem sabe, nesse outro mundo, lá o bem vai prevalecer. Mas assim mesmo ele ainda reforçava com Jesus, Por que ele falava tanto isso, mas o mundo ainda tinha tanta maldade? E aí no diálogo que Jesus teve com ele, uma das coisas que mais impactou na nossa leitura, quando a gente fazia a leitura desse texto, foi quando Jesus disse para Bartolomeu assim, que a boa nova, o evangelho que ele trazia para os discípulos, era uma mensagem de alegria. Então, que ele não podia se sentir triste se ele verdadeiramente entendesse aquilo ali. E aí Jesus traça um diálogo com ele muito grande em relação a esse aspecto, falando muito disso para Bartolomeu. Que ele devia se alegrar diante dessa fala, diante da esperança que ele tinha no coração. E aí, num determinado momento, Bartolomeu compreendeu que Jesus estava conversando com ele, falando da boa nova, e que a mudança tinha que acontecer dentro do coração dele. Que não era a família dele que ia mudar o comportamento, mas era ele que tinha que entender que a família dele não estava pronta, não estava preparada ainda para compreender por que ele estava seguindo Jesus. Então que ele é que tinha que perdoar, compreender e amar a família dele, não revidar, não entrar nessa profunda tristeza, e que o mal que prevalecia ainda também está dentro de cada um de nós. E que a partir do momento em que nós entendemos isso e nós não praticamos mais o mal, a gente vai modificando a esfera que a gente vive,
a gente vai mudando o comportamento da gente. E aí foi quando Bartolomeu verdadeiramente entendeu, compreendeu, que a família ainda não tinha essa compreensão, nem a família consanguínea dele e nem a família espiritual, que convivia na maioria das vezes, porque eles não tinham feito a escolha ainda de seguir Jesus como Bartolomeu tinha. E aí ele abandonou as velhas expectativas de que era a família que tinha que mudar, parou de sofrer e entendeu que quem tinha que mudar era ele, que ele não podia esperar no pai dele, nos irmãos dele a mudança, que a mudança tinha que ser dele. E aí sim ele começou a agir de forma diferente, mais alegre, e todo mundo começou a perceber. E nós, gente, nós ainda temos essa mesma dificuldade que Bartolomeu teve. De entender essa moral que Jesus quer nos dizer nessa passagem. Porque ainda nos soa estranho. Como assim? Abandonar pai, mãe e filhos para seguir Jesus, para seguir, né? Ou para sair para algum motivo. Então, esse capítulo, ele vem nos mostrar uma melhor compreensão desse pensamento de Jesus, que significa exatamente o que Kardec nos traz aqui. Que essa expressão de abandonar pai, mãe, filhos e irmãos são as renúncias que nós temos que fazer diante das nossas vidas. Então, que nós temos que fazer muitas renúncias para estarmos mais próximos de Jesus, mais próximos do Cristo. E isso, de fato, não quer dizer que você tenha que abandonar o pai, abandonar a mãe, abandonar os filhos. Não é assim. Era a forma que Jesus tinha naquela época de falar. Mas ele só queria comparar, né? Como nós temos que trabalhar essa situação. E a gente sabe que naquela época o apego à família não era tão intenso como é hoje. Hoje, nós temos muito mais apego às nossas famílias do que naquela época. E para além do apego, a gente tem as leis, né? Hoje. Nós não podemos abandonar um idoso, uma criança, a gente tem que agir em relação a estar com eles, a honrar pai e mãe, cuidar deles. A própria lei hoje, a nossa Constituição, prevê isso. Então, o que Jesus queria dizer não é que a gente precisa abandoná-los, de deixar para lá, não. Rejeitar, não é isso. Não é rejeitar a nossa família. Mas é que às vezes a gente precisa abandonar este lar, essas pessoas que estão ligadas a gente através da nossa família, para mostrar que os interesses da vida futura devem prevalecer sobre os interesses humanos. E aí, se a gente voltar aqui para o Evangelho, a gente vai ver na sequência o seguinte: não temos, aliás, sob as vistas a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições de família aos da pátria? Quantos filhos já saíram de casa para servir a pátria, ao exército, aos 18 anos? E essa prática ela era muito comum
Hoje, a gente já tem aí vários requisitos, né, para não estar, mas já houve uma época que todo cidadão, todo filho, né, tinha que cumprir essa máxima. E ali eles não estavam abandonando por um tempo, enquanto eles serviam a pátria, enquanto eles estavam nas guerras lutando, ou em algum serviço delegado a eles para o serviço da nação. Então aí Jesus nos chama mais uma atenção de que a gente precisa, às vezes, também estar pronto para a sociedade, para a lei de sociedade. Que às vezes a gente tem que deixar um pouquinho a família da gente para a gente servir a lei, a outros espaços, a nossa lei de sociedade. Porque a pátria vai precisar da gente em algum momento. Censura-se porventura aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa de seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico, aos liames da amizade para cumprir um dever? A filha, né, não tinha que sair de casa para casar. Não houve um momento que isso era uma lei, né? Hoje não é mais assim, tão forte. Mas nós temos que sair em algum momento dos nossos lares. Seja para a gente se casar, constituir uma família, né? Seja para servir a pátria, como o Evangelho traz aqui. Mas nós hoje vivemos outras situações muito maiores. Quantos dos nossos filhos saem de casa para estudar? Porque precisam desse tempo para fazer uma faculdade fora. A minha filha, por exemplo, passou 8 anos na Bolívia estudando. Ela me abandonou por isso? Não. Ela esteve lá. Ela se preparou, ela se qualificou. Aprendizado para voltar em algum momento ou para seguir em algum momento o seu caminho e poder servir a sociedade através daquilo que ela aprendeu, daquilo que ela estudou. Mas em todos os momentos em que lá ela esteve, ou agora nos momentos que ela retornou com esse aprendizado, ela me honra todos os dias da vida dela. Muito mais do que eu podia imaginar. Mas qual foi o meu papel de mãe? Compreender, aceitar o momento em que ela teve. Olha, a linguagem de Jesus é abandonar, mas ele só queria dizer isso. Precisa dar um tempinho para ela. Ela precisa desse tempo para ir lá aprender algo mais. Porque aquele que fica preso dentro de casa, só a família, vai ter dificuldades para lidar com as questões da vida, deste plano e da outra também. Então hoje eu percebo a minha filha muito mais fortalecida em todos os aspectos. Permita-me trazer o exemplo dela aqui. Como eu estou falando, né, me sinto à vontade para dizer. Porque em todos os aspectos, de forma prática, eu entendi essa passagem com muita facilidade. Para mim foi muito fácil. Não soou mais estranho. Porque mesmo em relação à doutrina, o aprendizado dela foi maior. Porque lá ela esteve em um trabalho doutrinário de um centro espírita pequeno, onde poucas pessoas participam, onde não tinha jovens, e ela precisou estudar, aprender e disseminar esse trabalho lá.
E hoje ela volta fortalecida e dá continuidade a esse trabalho aqui de uma forma intensa, alegre, boa. Então eu, como mãe, precisei compreender que ela nunca me abandonou, muito pelo contrário. Hoje eu recebo muito mais as benesses da honra de minha filha. E quantos de nós aqui temos exemplos parecidos como esses para dizer, né? Bianca, quantos anos você teve fora da sua casa, do seu pai e da sua mãe para estudar? Perpétua, Cleto, quantos filhos vocês têm que passaram e ainda passam e ainda estão nesse processo para trabalhar, passaram para estudar, hoje estão trabalhando fora. E muitos aqui. Mas a gente não se sente desonrado, né? Em nenhum momento, porque isso precisou. Lívia está aqui, Imperatriz, há quantos anos estudando, né? Mas sempre que pode estar lá com seus pais, né? Passou pelo desencarne do pai, mas honrando, lutando. Então, essa mensagem não pode soar mais estranha para nós. Nós precisamos compreender o que Jesus quis nos dizer quando ele proferiu essas palavras. E aí outro exemplo que a gente pode trazer é que Jesus, quando proferiu essas palavras, quando esse ensinamento de Jesus, ele vem após um episódio no Evangelho que a gente estuda muito também, que é do jovem rico, né? O jovem rico, ele buscava a vida eterna. E aí ele chegou para Jesus, né? E falou para Jesus que ele já tinha feito tudo, que ele já tinha todas as qualidades, ele já tinha cumprido tudo para ter a vida eterna. E aí o que Jesus fez? Aí Jesus falou que faltava uma coisa, né? O que era? O que foi? Vá, desfaça de tudo que tens e me segue, né? Quando Jesus falou isso para o jovem rico, ele sabia que ele não ia dar conta, que ele ainda não estava pronto para essa renúncia. E aí, sim. E me segue. Foi aí que ele viveu. Exatamente. Essa é uma história de bastidores acontecida aqui na Baía de São Marcos. Tá? Ele aportou na Baía de São Marcos, de São Luís. E aí, gente, o mesmo acontece com nós. Se Jesus chegasse aqui hoje e pedisse para a gente renunciar tudo que a gente tem, inclusive nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nossos irmãos, a gente está pronto para isso? Então, os nossos deveres humanos, né? Nós temos deveres humanos, nosso papel na sociedade, e a gente precisa pensar sobre isso. Porque Jesus, ele cumpria com os deveres dele. Ele não abandonou Maria. Maior exemplo dessa passagem que a gente pode trazer aqui é a relação dele com a mãe dele. Ele abandonou a mãe?
Não, ele se ausentava. Ele não estava presente fisicamente com ela o tempo inteiro. Mas olha a renúncia de Jesus em relação à família dele para seguir o que o Pai tinha reservado para ele. E aí, mas todas as vezes que ele podia estar com ela, acalentar, e ele sabia quando ela estava precisando dele. E mais, ela também compreendeu a missão dele na terra. E ela foi resiliente, ela foi resignada, ela aceitava tudo, até mesmo assistir à crucificação do próprio filho ali, né? Com toda a força de uma mãe. Mas ele, nesse momento, o que ele ainda fez? Olhou para João e falou: filho, aí está sua mãe. E falou para Maria: aí está teu filho. Deixando para ela mais essa missão para ela continuar. Porque o filho não é só o filho físico que nasce do nosso ventre. Ainda nos bastidores dessa história, após a crucificação, eu dizia já, aquela história, que ele a procurou na casa quando ela estava chorando, estava entristecida. Quando ele apresenta para ela, todo mundo sabe da Maria, que ele apresenta, surgiu para Maria, mas ele foi antes a ela. E quando ela percebeu, né, as mãos, ele aí pede: mãe, ajuda-me a conquistar a humanidade para o Pai. Exatamente. E ela foi, né, viver com João e conseguiu, né, continuar os ensinamentos que estão aqui. Então a gente precisa entender que o mundo ele é abundante de casos em que as separações mais penosas em nossas vidas são necessárias. E aí a gente pode trazer mais exemplos aqui. Os próprios apóstolos. Ultimamente eu tenho assistido incansavelmente. Eu passei por um processo ano passado, onde o que me consolava era assistir a série Os Escolhidos, né? O The Chosen, que traz mensagens e claro que a gente tem que aprofundar isso nos estudos, né? Principalmente lá no NEP. Mas mostra, nesse contexto aqui, vamos lembrar Pedro, né? Pedro seguiu Jesus e está aqui, ó. Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos a te seguirmos. Então, Pedro, ele tinha esposa, né? Ele estava ali o tempo inteiro seguindo Jesus, mas ele voltava, ele dava assistência para a esposa também ia onde eles estavam pregando. João e Tiago, né? Filhos de Zebedeu, eles abandonaram os pais? Não, eles compreenderam. E os pais tinham orgulho de dizer que eles eram seguidores de Jesus, porque compreenderam de verdade essa mensagem. E Paulo, nós sempre citamos aqui, não podemos deixar de citar sempre a Paulo antes Saulo, né? Quando ele conhece a Jesus, ele vai seguir, né? E aí quem já leu a obra sabe que anos depois ele procura o pai dele. E aí o que o pai dele faz? Acolhe, porque ele mudou, porque ele se transformou para seguir Jesus? Não, ele expulsa. Não é isso? Mas ele não tem mais essa expectativa de que o pai é que tinha que entender. Ele é que tinha que entender o pai, né? E para ele foi tudo bem naquele momento.
Então nós precisamos compreender o que de fato, né, Jesus quis nos dizer com essas estranhas palavras, né? O Evangelho, ele fala, né, então, desse afastamento, que o afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. Vê-se, portanto, que mesmo tomadas ao pé da letra, executado o termodiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem de honrar seu pai e sua mãe. Então, as separações, elas são necessárias e a gente precisa compreender que não era rejeitar, sair, abandonar de verdade que Jesus queria nos dizer. Então, na lógica dessa separação, né, no cumprimento do dever que nós temos, um se sobrepõe aos outros, mas nem por isso as afeições se rompem. As afeições permanecem. Está aqui, né, na explicativa, quando a gente vai estudando e vai lendo o Evangelho, isso vai ficando mais claro para nós. A gente compreende, por exemplo, que a separação é uma lei da natureza. Ela é necessária. É preciso que haja em alguns momentos para que a gente possa crescer. E ela atende tanto aos interesses do nosso progresso moral quanto do nosso progresso material, que é o exemplo que eu dei aqui da minha filha, né? Porque o crescimento moral, o aprimoramento moral, se a gente ficar dentro de casa a vida inteira sem sair para crescer, para estudar, para fazer um trabalho, né, fortalecido, a gente vai ficando na mesmice, né? A gente vai ficando pequeno diante da expectativa de Jesus. E a doutrina dos Espíritos, a doutrina, ela nos auxilia nesse desapego que nós precisamos ter da família, né? Nos mostrando sempre que os laços do Espírito são maiores, eles sobrepõem, né? São os verdadeiros laços de afeição. E aí, quando a gente ouve de Jesus o Evangelho, as passagens, e Kardec nos traz aqui, ó. Aqui as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nolas faz ver de mais alto, mostrando serem as do espírito e não as do corpo, os verdadeiros laços de afeição. Que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual, pela depuração do espírito, verdade consoladora da qual grande força há em as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. E aí, a gente vem então pensar, né, que a família, ela é um encontro, né, de algumas almas afins, mas ela também é importante para a gente resgatar situações difíceis do passado que a gente já vivenciou. Sempre a gente tem dito aqui, né? É uma oportunidade também da gente encontrar os nossos desafetos e poder construir relações de afinidade com esses entes que às vezes a gente, né, deixou de construir. E por isso que Jesus nos traz a questão da vida futura, né? Então, falar dessa estranha moral é deixar o homem velho que existe dentro de cada um de nós, né? E buscar o homem novo. E aí, tem para a gente já caminhar para a nossa finalização, tem um item do livro Caminho, Verdade e Vida,
o item 154, que tem como título Renunciar, que traz uma mensagem muito esclarecedora e muito impactante para nós nesse aspecto, que fala assim: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá com vezes tanto e herdará a vida eterna. Neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Há necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai, mãe, mulher, irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor do seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. Como olvidar os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles no cenáculo os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Então ele renunciou a tudo isso e ainda na vida futura acolhe a todos. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor a Cristo. É perder as esperanças da terra conquistando as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-os ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Então, se nós temos pessoas difíceis nos nossos lares, e aí eu coloquei alguns questionamentos aqui. Quantos de nós que estamos aqui hoje somos incompreendidos pelas nossas escolhas? Quantos de nós não compreendemos as escolhas dos nossos filhos e condenamos e abandonamos quando não os apoiamos nas suas escolhas? Quantos de nós somos questionados por estarmos aqui no Anália, domingo, 8 horas da manhã, pelos nossos irmãos, pai, filho? O que você vai fazer lá, domingo? Bora passear, vamos fazer outra coisa. Quantos de nós aqui passamos por essa realidade? Ah não, domingo é dia de eu fazer. E às vezes os nossos irmãos que estão dentro dos nossos lares não estão aqui conosco porque não compreenderam ainda esta máxima. Nós já compreendemos. E qual é o nosso papel? Chegar lá daqui a pouco e abraçar, estar com eles, compreendê-los, ser pacientes, abandonar as nossas expectativas em relação a que eles é que têm que mudar. Não, é nós que temos que nos transformar. Porque se nós esperarmos que eles mudem, nós vamos nos frustrar. Nós vamos sofrer, entristecer como Bartolomeu, Então, acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e os irmãos são os indiferentes e rudes?
permanece ao lado deles, mesmo assim esperando mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo bem por dedicação ao Mestre. E somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. E lembrar que na vida eterna nós vamos ter a oportunidade de continuar, se a gente não conseguir aqui agora. Se as expectativas deles não forem as nossas, não tem problema, está tudo bem. Nossa missão é amar, compreender e renunciar sempre, né? Nós que já compreendemos a doutrina, nós que já sabemos de todas essas máximas, então é nossa missão compreendê-los, amá-los sempre e não esperar que eles se modifiquem, mas é nós que temos que fazer essa transformação e nos questionarmos, né? Nós estamos seguindo a Jesus? Nós abandonamos nosso pai, mãe, filhos, esposa, sogra, etc., para seguir Jesus? Lembrando que não é rejeitá-los, não é estar longe deles, mas em alguns momentos nós precisamos nos dedicar ao Cristo. Nós já compreendemos esse papel, nós estamos aqui com essa fé viva de que eu estou aqui hoje não para cumprir tabela, mas porque eu sigo Cristo, porque eu acredito nisso. Então que nós façamos essa reflexão e que possamos chegar nos nossos lares como Bartolomeu e abraçar os nossos irmãos, nossos pais, nossos filhos, e amá-los e compreendê-los no tempo deles. Eles vão também compreender essa máxima. E que para nós não seja mais estranho as palavras de Jesus, que nós possamos compreendê-las com amor. E o amor é que nos faz compreender tudo isso. Muito obrigada pela oportunidade. Quem aprendeu mais aqui hoje fui eu. Só nos resta agradecer, a aula. Domingo tem mais e o tema vai ser Desperta tu que dormes, com o nosso companheiro João Aguiar. Nós vamos passar para a segunda parte, deixando nesse instante a reflexão, o eco das palavras, precisamente dos sentimentos aqui envolvidos em todos nós. Isso é compreensão dos ensinamentos de Jesus na ressignificação da doutrina espírita. É despertar a consciência, é cair em si. Amado Mestre Jesus, nesse instante, Senhor, em que elevamos o pensamento a Ti, mergulhados na história aqui conversada à luz da doutrina espírita, sentindo, Senhor, o Teu esforço em querer trazer para nós as lições de crescimento e evolução. Nesse instante, nesses momentos em que ecoam em nossos ouvidos as letras transmutando em palavras, são chegados os tempos. E os tempos chegados é o de compreender que somos imortais, filhos de Deus, alunos para a evolução permanente na Terra. Que as bênçãos se façam e a misericórdia envolva a cada um em especial.
Que assim seja.